Começando este vlog mostrando para vocês um pouquinho de como anda as minhas leituras. Finalmente terminei Memórias de Marta. Este livro é maravilhoso, gostei muito. Conta Deus da juventude, da Marta, onde ela fala sobre várias coisas que passou quando morava no Cortiço com a mãe dela. E muito interessante essa história, gostei bastante. E o mais incrível de tudo é que ela se reergueu muito através dos estudos. A leitura que estou ainda, dando continuidade é o meu calhamaço, que é um defeito de cor, da Ana Maria Gonçalves. Estou na página 625 agora e o andamento está perfeito, está fluindo e falta 3 capítulos enormes para terminar, mas a história está me prendendo muito e eu estou gostando bastante. Outro livro que estou lendo é o do Fyodor Dostoiévski, Crime e Castigo. Vou participar agora no mês de maio, se eu não me engano, do Clube do Livro, e essa é a leitura do mês, e eu já estou em 50%, e eu estou gostando muito dessa leitura. Me prendeu, está me prendendo desde o começo, e, nossa, é muito bom. Eu amo ler Dostoiévski, então, sem comentários, e estou ansiosa para participar desse clube. Oi, gente! Estou aqui no meu quarto, sentadinha no chão, e eu quero conversar um pouquinho sobre o filme que eu fui assistir, Devoradores de Estrela. Eu gostei bastante do filme, muito bom mesmo, muito bom os personagens, muito bom a coisa que para mim era uma rocha, muito bom a história em si. Eu ainda não li o livro, mas pretendo ler logo logo, e eu achei sensacional. Não estava com expectativas nenhuma de ver, mas eu ouvi bastante comentários bons de pessoas que gostaram, falando muito bem do filme. Então eu fiquei com muita vontade de assistir e agora eu fiquei com muita vontade de ler o livro. E esse ano vai acontecer. A única coisa que eu não gostei do filme foi o tempo dele. Nossa, demorou muito. Não tinha necessidade de ter todo esse tempo, mas fora isso é muito bom, muito recomendável. E eu saí de lá com uma sensação, ai, que fofinho, que história legal, que tudo, sabe? O filme ele destacou muito sobre a importância da amizade e eu gosto muito desses temas. E eu fiquei muito feliz e satisfeita quando eu saí do cinema. Falando em cinema, eu fui ao cinema sozinha. Eu tenho isso comigo de sair para os lugares que eu gosto. E tudo isso acontece graças à minha terapia. Então, essa terapia ao longo da vida me ensinou que eu não preciso depender dos outros, que eu não preciso esperar pelos outros. Então, eu gosto muito de fazer esses programas sozinha, como ir em um café, ir numa livraria, ir no cinema mesmo, ir numa biblioteca, sabe? Passear sozinha, então eu tenho esse costume. E uma coisa que eu achei muito interessante, que 2 pessoas me abordaram em relação a isso, perguntando se eu estava sozinha. O primeiro foi uma senhora que marcou com uma pessoa, acho que era o sobrinho dela. Ela ia ver o filme, se eu não me engano, do BTS. E ela estava esperando o sobrinho não apareceu. E eu acredito que ela ia me convidar para ir no ver o filme com ela, mas eu já tinha comprado o meu ingresso, então nós estávamos conversando sobre isso. E ela disse, que como é ruim ficar esperando pelos outros, o sobrinho acabou desmarcando porque houve um imprevisto, e imprevistos acontecem. Então a gente teve essa troca, eu achei muito interessante. E na hora de ir embora, quando eu pedi um Uber, o Uber também ficou praticamente chocado, porque o filme terminou um pouquinho tarde, porque o filme era muito longo.
E eu peguei o Uber sozinha indo para casa, tranquila, e ele começou a fazer várias perguntas: "Ah, mas tu tem o costume de sair sozinha?". De primeiro momento eu fiquei meio que assustada, mas conversando com o pessoal da minha casa, da minha família, para dando a localização real, eu fiquei meio espiada, né, que se fala. Mas a gente conversou assim de boa e eu falei pra ele que eu tenho esse costume mesmo de sair sozinha, que é bom sair, ter a nossa própria companhia. E ao longo do trajeto ele ficou pensando nisso tudo, pensando, não sei como que era a vida dele, né? Mas eu achei muito interessante que ele ficou refletindo sobre essa questão, né? E como é engraçado que as pessoas não têm o costume de sair. As pessoas estão, eu acho, minha opinião, que as pessoas estão muito dependentes uma das outras. Claro que é bom sair com alguém, algum parceiro, alguma pessoa, algum amigo que goste de fazer as mesmas coisas que você, né? Eu, no caso, tenho um pouco de dificuldade, porque este ano eu troquei todas as minhas amizades tóxicas pelos livros. E por me colocar em primeiro lugar, em eu poder sair sozinha, eu poder ir nos lugares que eu quero, porque estava muito cansativo para mim nessa questão de vamos convidar, convido fulana, fulana não consegue ir, a fulana não gosta do mesmas coisas que eu gosto de fazer, então antes eu acabava não indo, porque eu não tinha ninguém para ir, entende? E hoje eu tenho essa liberdade de ir, às vezes eu quero falar com as pessoas, conhecer pessoas novas no lugar que eu vou, às vezes não, e tá tudo bem, sabe? Então, é só essa reflexão que eu queria deixar. Não sei se vocês têm o costume de sair sozinho, mas façam isso porque é libertador. Deixo aqui meu pequeno desabafo em relação a esse assunto. O filme me deixou também muito reflexiva sobre essa questão. É um vídeo curto, mostrei um pouquinho da semana, das coisas que aconteceram, que eu achei mais importante. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. E desculpe pelo barulho.